pessoal, tudo bem? Aula de número 12 sobre análise sintática 2 e hoje nós veremos aí as orações subordinadas adverbiais causais. Eu achei interessante fazer uma aula só para a adverbial causal, uma vez que é aí uma das orações que o aluno tem mais dificuldade em assimilar. Então prestem bem atenção nessa aula, tá? Que eu vou tentar aí ao máximo fazer vocês entender o que é a oração subordinada adverbial causal. E vocês já vão ver por que é um pouco difícil. Pois bem, pessoal, eu tenho aqui duas orações, tá? As pessoas choram porque são sensíveis e faltou a aula visto que estava viajando. Pois bem, nós temos aqui, né, a primeira e a segunda. Vamos ver ali como é que a gente faz num primeiro momento para ver, para classificar as orações. Contar os verbos, ver quantas orações nós temos ali. Depois procurar as conjunções, ver que tipo de conjunção é aquela e classificar a oração principal, né, aí, e a oração subordinada. Pois bem, então nós temos aqui, né, o conceito de oração subordinada adverbial causal, que é isso aqui, é a oração que, ao juntar-se a outra oração, faz com que uma atribua uma causa à outra. Foi o que eu consegui fazer aí, né, deixando numa linguagem aí bem acessível o conceito de oração subordinada adverbial causal. Então eu tenho aqui, primeira oração, segunda oração. Vamos achar aí os verbos dessas orações. Pois bem, primeiro aqui o verbo chorar, depois o verbo ser. Aqui, verbo faltar e o verbo estar. Nós temos aqui, né, nessa sentença e nessa sentença. Pois bem, vamos dividir essa aqui. São duas orações, eu tenho um verbo e um verbo, onde é que eu divido? Acha a conjunção está aqui, então eu divido ali. Nessa segunda, a conjunção está aqui, eu divido aqui. Um adendo, pessoal. Eu disse na outra aula que as orações subordinadas adverbiais são introduzidas aí pelas conjunções subordinativas adverbiais, e estava correto. Mas elas também são introduzidas aí, pessoal, pelas locuções conjuntivas adverbiais. Você já sabe o que são locuções, pessoal, tá? Se eu tenho aqui uma palavra, porque isso aqui é uma conjunção, aqui eu tenho visto que, eu tenho duas palavras, e também é uma conjunção, não. Aqui tem um valor de conjunção, uma locução conjuntiva. Locução é sempre o conjunto de duas ou mais palavras que equivale a uma classe gramatical. Então aqui eu tenho uma palavra só, conjunção. Aqui eu tenho duas palavras só, locução. Aliás, aqui eu já tenho duas palavras, locução conjuntiva. Pois bem, já dividimos aqui, né, as orações, verbo, 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 verbo. Agora, o que eu tenho que ver? Se eu estou falando aí de oração subordinada adverbial causal, o que é causa do quê? Pois bem, o conceito é a oração, né? A oração causal é aquela que, ao juntar-se a outra, faz com que uma atribua uma causa à outra, tá? Então, as pessoas choram porque são sensíveis. Qual é a pergunta que eu me faço? Por que as pessoas choram? Qual é a causa de as pessoas chorarem? Porque elas são sensíveis. Obviamente que eu tenho aqui, pessoal, a conjunção, né, causal, introduzindo aí a oração subordinada adverbial causal. E aqui eu tenho uma locução conjuntiva causal, introduzindo também uma oração subordinada adverbial causal. Por quê? Ó, faltou aula. Por que ele faltou aula? Porque ele estava viajando. Então isso aqui também é uma causa. Daí, né, o conceito de oração subordinada adverbial causal, porque expressa aí uma causa em relação a uma outra oração. Essa aqui é causa dessa. Essa aqui é causa dessa. Oração principal, oração subordinada. Oração principal, oração subordinada. Não esqueçam disso, tá? Pois bem, a causa está aqui e na segunda a causa está aqui. Por isso que é oração subordinada adverbial causal. Oração porque tem verbo, subordinada porque essa está subordinada a essa aqui, adverbial porque tem o valor de advérbio, ó, advérbio de causa, né? E causal porque expressa aí uma causa em relação à primeira oração. Bom, pessoal, até aqui eu acho que já deu para entender mais ou menos o que é uma oração subordinada adverbial
causal. Pois bem, as orações subordinadas adverbiais causais, tá, são introduzidas aí pelas locuções conjuntivas adverbiais causais ou pelas conjunções subordinativas adverbiais causais, cujas mais conhecidas são essas aqui, ó, tá? Porque, pois, que, já que, visto que, uma vez que, porquanto, que, como e assim por diante. Mas nessas aqui, ó, conjunção porque é uma palavra só, conjunção porque é uma palavra só, aqui eu já tenho uma locução conjuntiva. Locução conjuntiva, locução conjuntiva, locução conjuntiva, que são até 3, conjunção, conjunção e conjunção, tá? Dessas aqui, existem aí as mais conhecidas. Quais são? Porque é muito conhecido, o pois é muito conhecido, o já que é muito conhecido, o visto que é muito conhecido e uma vez que também é muito conhecido. Essas aqui que eu circulei são as conjunções aí, ou as locuções conjuntivas causais mais conhecidas, tá? Então eu tenho aqui, ó, ele não foi à aula porque estava doente. Olha, a pergunta que eu faço, qual é a causa dele não ter ido à aula? Porque ele estava doente. Essa aqui é a causa dessa aqui, por isso que é oração subordinada adverbial causal. Observem, pessoal, que eu posso colocar qualquer uma dessas conjunções ou locuções conjuntivas aqui, que vai dar o mesmo sentido. Ele não foi à aula, pois estava doente. Pois equivale aqui a uma conjunção subordinativa causal, que introduz a oração subordinada adverbial causal. Tá? Ele não foi à aula já que estava doente. A mesma coisa. Tá? Ele não foi à aula visto que estava doente. E ele não foi à aula uma vez que estava doente. Todas elas dão ideia de causa, fazendo com que essa segunda parte aqui seja a causa da primeira. Por que ele não foi à aula? Porque ele estava doente, já que estava doente, pois estava doente, visto que estava doente, ou uma vez que estava doente. Todas as orações subordinadas adverbiais causais, tá? A subordinada é sempre aquela que é introduzida ou pela locução ou pela conjunção, ou pela locução conjuntiva, né? Ou pela conjunção subordinativa. Então nós dividimos aqui a oração, tá, pessoal? Fica bem fácil e bem tranquilo de vocês perceberem aí. As mais usadas são essas que eu circulei aqui. E vocês podem perceber aqui dentro, tá? Estava verbo, foi verbo. Duas orações. Essas aqui, né? Essa aqui é subordinada em relação a essa aqui. É a causa em relação é a causa dessa aqui. Por que ele não foi à aula? Porque ele estava doente. Deve-se ter uma atenção aqui muito especial, porque é exatamente assim que vai cair num concurso, tá? Porque existe o que a gente chama aí, pessoal, a palavrinha que e a palavrinha como, que está aqui, ó, palavrinha que e a palavrinha como conjunções aí subordinativas causais. Existe o que se chama de polissemia conjuntiva. O que a gente vai ver futuramente? Poli é vários, semia é significado, né? Conjuntiva, conjunção, ou seja, vários significados da mesma conjunção. E acontece com o que e com o como. Vamos ver aqui no próximo quadro. As mágoas afogo, que a ti não posso. É um texto. E existe isso. As mágoas afogo, né, que a ti não posso. Esse que, tá? Primeiro, é uma oração, é subordinada e é causal, tá? Esse que equivale a por quê? As mágoas afogo porque a ti não posso. Ou seja, eu vou afogar as mágoas porque eu não posso afogar você. Não posso afogar, né, a ti. Ou afogar tu, como as pessoas dizem no dia a dia. Mas o correto seria assim. As mágoas afogo porque não posso afogar você. Ou seja, esse que equivale a um porquê. Então esse que aqui, pessoal, é um que causal, que introduz a oração subordinada adverbial causal. E é uma conjunção subordinativa causal. Tá? Observe aqui embaixo. Como eu estou cansado, retiro-me. Leiam e tentem prestar atenção. Qual é a relação que eu tenho aqui? É uma causal? Esse como, pessoal, equivale a um porquê.
porque estou cansado, retiro-me. Ou posso fazer isso aí até o contrário, né? Retiro-me, pois estou cansado. Por que eu estou me retirando? Porque eu estou cansado. Então, como aqui equivale a porque. Muito cuidado com isso. Não altera. Ó, eu posso até usar esse como aqui em cima também. Como não posso afogar as mágoas, vírgula, afogo a ti. Tá? O como que estava aqui embaixo, eu coloquei lá em cima. E posso pegar esse que e colocar aqui embaixo. Da mesma forma, retiro-me, que estou cansado. Retiro-me porque estou cansado. Então o que e o como equivalem aí, pessoal. Cuidado. O que e o como equivalem sim. Tá? A uma conjunção subordinativa causal. E introduz aí uma oração subordinada adverbial causal. Muito cuidado com isso. Observação também. As mágoas afogo, que a ti não posso. Como eu estou cansado, retiro-me. A ordem, pessoal. O que vem primeiro? A oração principal para depois a subordinada? Né? Ou vem primeiro a subordinada para depois a principal? Ou vice-versa? Não altera. Tá? Pode vir primeiro uma e depois a outra, sem problema algum. Observe que eu tenho aqui as mágoas afogo, que a ti não posso. Como eu estou cansado, retiro-me. Agora olha aqui. Ali a conjunção que, né? As mágoas afogo, pois a ti não posso, aqui é a conjunção. E aqui eu tenho o como. A conjunção começou aqui. Aqui, né, a conjunção, ela está lá na segunda oração. E aqui, digamos, como se fosse a primeira. Porque tem uma ordem, primeira, segunda, terceira. Ou seja, aqui está na ordem, né, direta. Primeiro a principal, para depois a subordinada. Agora aqui não, ela começa com a subordinada. E depois vem a principal, então não altera, mas continua da mesma forma, né, com o valor causal. Observem aqui a segunda, ó. Como não posso afogar as mágoas, vírgula, afogo a ti, o como está aqui, né? E aqui está a oração principal, e aqui começa a subordinada. Agora olha aqui, a mesma coisa, retiro-me que estou cansado. Ou seja, primeiro a principal para depois a subordinada, tá? Então, dá para observar, ó. Primeiro aqui a subordinada, para depois a principal. E aqui no segundo, primeiro a principal, para depois a subordinada. Parece bobinho, pessoal, mas a gente pode se confundir. Guardem bem essa informação na hora de pontuar, tá? Gravem bem essa informação. Tanto a principal quanto a subordinada, independe aí o lado. Pode vir tanto uma quanto primeiro uma, depois a outra e vice-versa. Não tem problema nenhum. Tá? Essa troca vai depois influenciar na pontuação. Gravem essa informação aí. Tá? Então eu posso começar tanto com a principal quanto com a subordinada. Pois bem, está lá, ó, oração principal, oração subordinada. Oração principal está lá do outro lado e oração subordinada. Aqui começa com a principal, aqui começa com a subordinada. Obviamente, se começa com a principal, a subordinada está lá. Obviamente, se começa com a subordinada, a principal está lá. Tá? E aqui é a mesma coisa. Ó, a principal está lá e aqui a subordinada. E aqui embaixo a mesma coisa. A principal está aqui e aqui está a subordinada. Agora, independente de onde, de qual começa primeiro, se é a subordinada ou se é a principal, a subordinada vai ser sempre introduzida pela conjunção, né, ou pela locução conjuntiva. Não esqueçam disso. Tá? Por isso que tem que reconhecer aí, saber reconhecer as locuções, tá? Causal e explicativa. Ah, meu Deus, mas a gente aprende um monte de macete lá no cursinho com o professor, a gente aprende várias maneiras de achar, de não sei o que e tal. Chega na hora do concurso, pessoal, eles sabem desses macetes que a gente aprende aí nos cursinhos. Tem que entender, tem que pegar a relação, lógica de sentido, o sentido da coisa. Não adianta pegar macete que na hora não vai funcionar. Então observe o seguinte, eu tenho aqui na estrutura A, fiquem quietos, pois o professor chegou. E aqui na estrutura B, os alunos ficaram quietos porque o professor chegou. Tem um ponto lá, só que não está aparecendo, tá? Pois bem, a pergunta que se faz aqui é essa. Por que os alunos ficaram quietos? Tá? A resposta, qual das duas sentenças vai me dar? Por que os alunos ficaram quietos? É essa aqui ou essa aqui? Os alunos ficaram quietos porque o professor chegou. Obviamente que é essa aqui, né?
Então, qual das duas aí eu tenho uma relação de causa e efeito? É nessa aqui, pessoal, é na B. Aqui não tem nada de causa, ó. Pois o professor chegou é causa de fiquem quietos? Não, eu estou pedindo para alguém, fiquem quietos, por quê? Porque o professor chegou, tá? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma explicação. E isso aqui embaixo, obviamente, porque o professor chegou, é causa de os alunos terem ficado quietos. Então, essa aqui é uma oração subordinada adverbial causal, tá? Cuja a conjunção aí, né, é a conjunção subordinativa causal, é introduzida por uma conjunção subordinativa causal. Aqui em cima, pessoal, eu tenho uma relação de explicação. E aqui, pessoal, eu tenho uma conjunção coordenativa explicativa. Faz parte aí das orações coordenadas, não são as subordinadas. Mas aí vocês conseguem entender, leiam essa estrutura e leiam essa estrutura. E me digam qual das duas aí tem dá a ideia de causa. Lendo e tentando entender, a gente consegue ver o que é explicação e o que é causa. Não dá para confundir. Pois bem, a próxima pergunta aqui. Ó, pronto, não vou nem colocar a pergunta. Estrutura A e estrutura B. Não choveu, pois a rua está seca. A rua está seca porque não choveu. Claro que aqui dá para perceber, vocês talvez tenham um pouco de dificuldade quando vocês forem ler por aí. Aí vai faltar leitura, vai faltar estudo. Eu já falei que vocês têm que insistir no estudo das conjunções. No primeiro momento, decorar, né, quais são as conjunções, decorar as conjunções e depois tentar entender as relações lógicas de sentido que elas têm aí. Tá? Então observem, qual das duas vocês acham que tem uma relação de explicação e qual das duas vocês acham que tem uma relação de causa? Vamos fazer a pergunta. Por que a rua está seca? Qual das duas me responde aquela pergunta ali? Obviamente, pessoal, que é essa aqui. A rua está seca porque não choveu. Por que não choveu? Por que não choveu? Né? Porque a rua está seca. Tá? A gente vê que a relação de causa e efeito está aqui na segunda. Tá? E aqui não choveu, pois a rua está seca, eu tenho uma relação de explicação. E as explicativas, pessoal, fazem parte aí das orações coordenadas, das conjunções coordenativas. Agora aqui, ó, a rua está seca. Por que a rua está seca? Porque não choveu. Né? A causa de a rua estar seca, né, é que não choveu. Então aqui eu tenho uma relação realmente de causa e efeito, de causa e consequência. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Tá? Tá ali, ó. Relação de causa e efeito. Tá? E aqui em cima eu tenho uma explicação. Tá ok, pessoal? Nas próximas aulas nós veremos aí as outras orações subordinadas. Tá? Eu espero tê-los ajudado e é isso aí.